Olá, boa noite, minhas amigas, meus amigos do CEIC. Espero que todos estejam bem. Hoje, eu gostaria de falar com vocês sobre a história da nossa casa. O Centro Espírita Irmã Catarina foi fundado já há 60 anos por um grupo de trabalhadores inspirados pela espiritualidade maior. Esse grupo, desde o início, a ideia deles, dos fundadores, era prestar assistência aos nossos irmãos encarnados e desencarnados, prioritariamente com dois objetivos principais. O primeiro dos objetivos era a assistência espiritual, e esse objetivo seria cumprido através de reuniões abertas ao público, reuniões essas que contariam com palestras e passes, tanto passes mediúnicos quanto passes magnéticos, e também através de reuniões fechadas ao público, reuniões de outro tipo. Além disso, também, visando a ciência espiritual, o CEIC já há algum tempo, bastante tempo, passou a oferecer vários cursos para a nossa comunidade. Cursos como o CID, como o ESD, como o POEM, como estudo do Evangelho, como estudo do livro Nosso Lar e outros também. O segundo grande objetivo dos nossos fundadores era a assistência social. Na verdade, a assistência social é uma área onde o Centro Espírita Irmã Catarina sempre foi bastante atuante. Entre outras atividades assistenciais, há décadas, nosso centro tem um trabalho muito forte de distribuição de cestas básicas às famílias carentes. Para vocês terem uma ideia, em maio foram entregues 130 cestas básicas para as famílias cadastradas. Apesar de ser um número que aparentemente é grande, é muito pequeno perto das necessidades que a nossa sociedade está enfrentando hoje. Bom, com a pandemia, vocês sabem que muitas dessas atividades foram prejudicadas, mas, graças à internet, nem todas foram totalmente paralisadas. Porém, nem tudo nós podemos fazer online. A assistência social, por exemplo, é uma atividade que nós não podemos fazer pela internet. E todos sabemos que a pandemia de coronavírus está deixando a vida das pessoas mais vulneráveis num risco muito maior. A situação é urgente, meus amigos. E você pode agir agora e nos ajudar a combater a dificuldade que atinge a tantas famílias. Lembrando Kardec, fora da caridade não há salvação. Por isso, mais uma vez, estamos apelando ao seu coração. Faça a sua doação para o CEIC. Doe o que e o quanto você puder. Cobertores, alimentos, material de higiene, material de limpeza, as necessidades são inúmeras. Se você quiser doar móveis, roupas, eletrodomésticos, doe, pois nosso bazar transformará isso em recursos para atender essas famílias. Se você quiser doar dinheiro, qualquer valor, é só fazer o depósito na conta do centro, que está sendo divulgada aqui mesmo pelo Facebook. Estamos muito agradecidos pela sua doação. Estamos muito felizes pela sua bondade. Tenha certeza de que tudo que nós fizemos pelas famílias assistidas, estamos fazendo por nós também. Fique em paz. Que Deus os abençoe a todos. Um ótimo dia para todos. Nós vamos estudar como lidar com o suicida. Vamos rogar a Jesus para nós tirarmos o máximo proveito desse estudo. O que é tirar o máximo proveito desse estudo? É nós colocarmos algo em prática. O mundo está excessivamente teórico. Excessivamente teórico. Eu costumo dizer, se a pessoa tem a teoria e não tem a prática, desculpa, mas é meia boca. O que seria ser uma boca inteira? 100% teoria e prática. Portanto, nós temos que fazer um esforço para não sermos meia boca, enciclopédias ambulantes, cheio de ideias e pouca prática. Sempre lembrando, no meio espírita, que seremos cobrados pelo bem que deixamos de fazer. Seremos cobrados pelas nossas obras. E aí, eu gosto sempre de me posicionar lembrando, fazendo uma analogia com o sinaleiro do trânsito na cidade. O sinaleiro tem lá luz vermelha, a luz amarela, a luz verde. Aqui, no nosso estudo, a luz vermelha, é interessante a gente escrever esse sinaleiro, já que estamos aqui em casa, estamos em casa. Vermelho significa o que eu tenho que parar de fazer. Tudo está mudando, eu também tenho que mudar, eu tenho que melhorar.
Só existe progresso onde tem mudanças. Se não tiver mudança, não tem progresso, você está estagnado. Você fala, estou aí, eu vou lá, assisto uma palestra, estudo. Está estagnado. Porque é na prática que a gente coloca em movimento, e vida é movimento. Então, o vermelho que eu devo parar de fazer. O amarelo, que eu tenho que dar maior atenção nesse período de grandes e rápidas mudanças. E o verde, o que eu vou passar a fazer além do que eu já faço de construtivo, que agrega valor? Então, é muito importante a gente sempre lembrar do sinaleiro. São 3 perguntinhas apenas e que trazem resultados práticos. O que é o suicídio? Desculpa. O suicídio é dar fim à própria vida de uma forma voluntária. É dar fim. É o autoextermínio, segundo o dicionário. Dr. Fernando Fernandes, psiquiatra, ele trouxe uma informação, e isso coincide com informações do Centro de Valorização da Vida, que no Brasil ocorre aí de 6 a 7, de 5,7 a 7 suicídios para cada 100 mil pessoas, 100 mil habitantes. Lá no exterior é o dobro. Mas isso está, aqui no Brasil, vem crescendo esse número. E ele constatou numa pesquisa feita em Campinas que cada pessoa que busca um auxílio, 3 já tentaram. Olha, 3 pessoas já tentaram e não conseguiram. E um detalhe, 5 fizeram um planejamento de suicídio. 5. E 17 pensaram pelo menos uma vez. Estão ali, de repente, inconscientemente. 17. É algo que a gente tem que olhar com muito carinho. Alguns religiosos dizem que o suicídio é um ato covarde, ou mesmo de coragem. Não importa. Não pode ser dito isso. Na realidade, é um ato de busca de solução. A solução é sempre chegada. A pessoa não encontra uma porta de saída. Ela quer eliminar a dor que ela tem. Ela não quer eliminar a vida. Ela quer matar a dor. Ela está pedindo ajuda. E nós temos que observar. Nessa vida moderninha, que a gente fica muito, de alguma forma, a gente não para observar o próximo. E aqui nós vamos estar falando das causas possíveis que um suicida provoca um suicídio. Mas o objetivo jamais é de julgar. Por que nós não podemos julgar? Nós não sabemos o que rola, o que ocorre dentro da pessoa. Por mais que a gente se esforce, por mais que estudemos psicologia, psiquiatria, é impossível nós sabermos plenamente o que está rolando dentro dela, sem considerar as influências que estão ao redor. Muitas vezes o psicólogo acha que está tratando o encarnado e está tratando o desencarnado. Mas vamos trazer aqui. Problemas econômicos. Quando a pessoa perde um determinado valor. Isso me faz lembrar do Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos. Na época, apenas empresário, por sinal um empresário bem sucedido, mas que numa ação errada, que não é fácil ser empresário, gerador de empregos, ele teve um prejuízo de 9 bilhões de dólares. Ele ficou negativo 9 B de Bauru, bilhões de dólares. Não é fácil. E ele estava andando numa das ruas de carro, numa das ruas de Las Vegas, ele viu um morador de rua caminhando, ele olhou e falou, incrível, esse companheiro, maior respeito ao companheiro, hoje pelo visto ele não trabalha já há um bom tempo, hoje ele está 9 bilhões positivo em relação a mim, que sou o Donald Trump. Ele fez essa reflexão, e quando eu peguei essa nota no jornal, há muito tempo atrás, ele nem sonhava possivelmente se tornar político, eu fiquei pensando, meu Deus, com muito, mas muitíssimo menos de dívida, eu ficaria preocupadíssimo. Eu admiro como que essa pessoa, o Donald Trump, conseguiu dormir e superar, porque ele superou. Ele enxergava perspectivas, ele tinha portas de saída, por isso que ele foi um bem-sucedido. Agora, tem muita gente que não consegue enxergar, porque o emocional bloqueia o pensar. O emocional negativo bloqueia, você não consegue pensar.
Então nós temos que contemplar isso. Na adolescência, eu tive uma experiência de uma amiga, de uma família com muito dinheiro em São Paulo, muito dinheiro. E o pai se perdeu, sem religião, não estou aqui dizendo que a religião é tudo nesse sentido, por favor, mas se perdeu em bebidas, amantes, jogos, e aí aquele padrão de vida, eles foram perdendo aquele padrão de vida. Olha que interessante. Nessa descida, essa moça foi se descontrolando. Nós éramos adolescentes. Ela sempre estava sorridente, ela escondia muita coisa atrás do sorriso. Nós éramos ingênuos. Quando nós ficamos sabendo da notícia, ela morava em São Paulo, morava aqui em Bauru, eu morava aqui em Bauru, eu fiquei tão surpreso por não ter percebido. Nós éramos ingênuos, crianças, podemos dizer assim, né? Não observávamos os detalhes, porque a pessoa acaba manifestando. E aqui fica até um recado, né? Nós temos que esquecer um pouquinho de nós, ou talvez até muito de nós, para olhar mais para o próximo, observá-los. O indiano, ele comenta que se você ficar 20 minutos observando os procedimentos, as falas, mas observando mesmo, né? Esquecendo totalmente de si, você acaba captando muito do outro que não está sendo dito, que não está sendo demonstrado. Olha que interessante. Nós temos que fazer no mínimo com os nossos filhos. Esses filhos que ficam trancados em quartos, pelo amor, não tem sentido nós aceitarmos isso. Nós temos que puxar a conversa. Quando se fala nessa parte econômica, me faz lembrar de uma cidade, Franca. Lá em Franca era um comentário corrente, né? O que acontecia? Aquele funcionário da indústria calçadista aprendia a fazer sapato, começava a fazer alguns pares de sapatos na sua casa, com a família, com os filhos. E ali devagarinho ia surgindo de uma forma empreendedora uma nova empresa de sapatos. Ele começava a ganhar dinheiro, primeira coisa que ele fazia, comprava uma picape. Olha a vaidade. Na sequência comprava um rancho e depois arrumava uma amante e geralmente voltava na estaca zero. Meu Deus, só estou aqui colocando e não estou aqui condenando Franca, era um bate-papo corrente, não vamos generalizar, uma cidade que eu admiro demais, muito empreendedora, mas muitos empresários, e eu conheci um que estava nessa situação. Graças a Deus ele conseguiu causar uma reforma íntima, buscou uma religião, um apoio, um porto seguro, e se recuperou, graças a Deus. E nós temos, em outras palavras, nós temos que ter um pensamento de processo, né? O que é um pensamento de processo? Pensar no início, meio e fim, no depois. Quais são os riscos, quais são as probabilidades, quais são as consequências. Nós temos que parar e pensar. Utilizar essa riqueza gratuita que Deus nos deu. Nós temos que parar e pensar sim. Eu costumo dizer que nós nunca erramos. Nossa, lógico que a gente erra, mas eu não chamo de erro. Eu chamo de aprendizagem, né? Porque se nós erramos, nós achamos que aquilo era o correto a ser feito. Era o estágio que nós estávamos intelectual e moral. Por isso nós aprendemos o que não deve fazer. Nos curamos, nós eliminamos os nossos defeitos, são perecíveis, e nos libertamos de ilusões, de crenças, de coisas imaginárias que não têm sentido com a realidade. Agora, outras pessoas, a sofrerem perdas, acabam se tornando profundamente infelizes e adoecem e ficam ali paradas. Tudo que para é problemático. Água parada gera dengue, gera lodo, gera lama. A cura está no movimento e arrumar alternativa. De qualquer forma, essas pessoas não conseguem distinguir a vida da situação da vida. A vida é algo, o macro, né? Já a situação é aquilo pontual. Aquilo aconteceu. É aquele tipo de pessoa que fala, isso estragou meu dia. Ué, como estragou? Tantas bênçãos durante o dia, o mal agradecido, aconteceu aquilo, fica ali em cima daquele item indesejável que ocorreu. Da mesma forma, estragou a minha vida. Como? Isso é ausência de agradecimento. Mas eu não posso julgar, a gente tem que respeitar o estágio de cada um.
Às vezes a pessoa tem poucas reencarnações. Jamais eu posso estar falando abertamente no individual isto para uma pessoa. Eu posso, nesta área, quando a gente fala de suicídio, por favor, nós temos que tomar muito cuidado. E não é fácil para algumas pessoas, algumas perdas inesperadas. Tu fala em perda, balança. Nós não sabemos perder. Está aí o futebol nos ensinando a perder. Eu estou aqui levando para uma outra área. Deveria nos ensinar. Né? Não sabemos. Né? A gente sofre demais com a perda. E tem aí, nós estamos trazendo causas. Né? Aquele suicídio honroso, que é para desfazer um mal entendido. A pessoa deixa uma carta, um bilhete, visando deixar o outro com a consciência pesada e provoca o suicídio. Não tem sentido isso. Né? Nós temos que arrumar alternativas. É o tal do suicídio honroso, não tem. Nós temos que buscar ser amigo do tempo, ter paciência. Mas eu não estou aqui querendo dar conselhos. Hein? É uma área delicada. A gente tem que, volto a enfatizar, eu vou repetir isso umas 10 vezes durante o estudo, nós temos que respeitar o estágio que a pessoa está. Se a gente não consegue detectar o estado, é preferível não falar nada. Orar, ficar em silêncio. E geralmente vem aí uma outra causa, os conflitos amorosos, traições, mentiras, isso balança, principalmente as pessoas orgulhosas. Bom, basta ver as novelas da televisão, o que tem de traição, é uma coisa incrível. Tá certo que as novelas exageram, mas isso ocorre, daí nós estamos sujeitos. Né? Outra questão, a questão social, do bullying, do preconceito. O que acontece naquelas escolas americanas, os filmes? Nossa Senhora, não tem sentido. Né? Como uma sociedade tão moderna, material, eu digo intelectualizada, não consegue sensibilizar e educar aquela população? Aí volta, são pessoas com poucas reencarnações, não é fácil, são necessárias reencarnações para ter um entendimento, a inteligência, o intelectual e o moral. E a sociedade, nós somos um planeta de prova e expiação. A sociedade, naturalmente, ela é discriminatória, ela taxa, ela estigmatiza, ela rotula. E aí a gente sente pelos homossexuais, né? Que coisa bárbara. Não é fácil, né? A homofobia. Né? O homossexual, ele tem uma sensação de pertencimento zero. As pessoas discriminam e caminham para a violência. É algo que não tem sentido. Não tem sentido. Nós temos que respeitar o ser humano em todos os aspectos. É uma discriminação. A sociedade tem que evoluir muito. Acho que isso estou chovendo no molhado. Né? E os tais de distúrbios mentais, os transtornos mentais. Na rastreabilidade feita por 2 cientistas da Organização Mundial da Saúde, entre eles o Bertolodi, brasileiro, olha só, eles pesquisaram 15.600 casos de suicídio. 15 mil. Imagina o trabalho minucioso deles. E constataram que em 90% dos casos, 90% de 15.600 suicídios, 90% possuía uma patologia de ordem mental. São problemas esses diagnosticáveis e tratáveis. São problemas geralmente invisíveis. A sociedade deveria criar mecanismos para detectar. Porque o físico, a pessoa passando fome, que não é fácil, a gente percebe. Ela vem, ela se manifesta, a fome não é fácil. Agora, esse tipo de fome não é fácil diagnosticar. Principalmente o transtorno, principalmente nesses 90%, o transtorno de humor, que é mais conhecido como depressão. E boa parte das pessoas não sabem que estão com depressão. Não sabem. Essa vida moderníssima, cheia de atividades, cheia de distrações, ela não volta para o departamento eu. Eu estive certa vez com o Ken O'Donnell, um consultor da ONU, vários trabalhos na Índia, ele é inglês, desculpa, estive com ele, passei uma tarde com ele, e eu perguntei para ele, isso em 1995, Ken O'Donnell, considerando esse excesso de informações, de mudanças que estão vindo aí,
Como eu devo proceder? Ele comparou esses excessos como um furacão. Ele falou, olha, você tem que estar fora do furacão. Como você deve fazer? Volta mais vezes para o seu departamento eu, o momento consigo mesmo, praticando o silêncio, para enxergar que decisão tomar, que caminho tomar. O Kim Odoni me ajudou muito, eu estou compartilhando com vocês como um dia hoje equivale, brincando, há muitos meses na época do meu avô, tais as mudanças que ocorrem um dia hoje, é praticamente equivalente às mudanças que ocorriam em X meses na época do meu avô. Isso é estimativo. Portanto, mudanças grandes. Nós temos que voltar mais vezes para o nosso departamento eu. Muito importante. Sair fora da rotina para enxergar o tal do furacão. E aqui vai um conselho. É um conselho. Pessoas com uma determinada idade procuram fazer check-up todo ano, check-up físico. Lógico que tem relação, hoje a medicina holística sabe que tem relação com o emocional, com o eu em si. Mas a gente faz um check-up físico. Nós não fazemos um check-up psicológico. Deveríamos fazer. Eliminar o tal de acho. Olha, eu acho que eu estou bem, eu acho que eu estou equilibrado, eu acho que eu estou equilibrado. Não. E aí eu pergunto, quem que faz esse check-up? Nós deveríamos fazer, os psicólogos aconselham. É muito importante fazer uma terapia de vez em quando. Lógico, o espiritismo e outras religiões trazem um porto seguro enorme, mas é muito importante fazer esse check-up. Muito importante. Não, só porque eu sou religioso, se existe a ciência inspirada por Deus, nós temos que utilizar, não é? Temos que utilizar. E aí tem que tomar muito cuidado nessa área, porque existe o estado depressivo e a depressão. A depressão é algo que se instalou. Já o estado depressivo é aquela tristeza momentânea que socorre, está dentro dos padrões normais. Precisa tomar cuidado, não exagerar. Aquele excesso de receio acaba transformando aí numa fobia, numa obsessão. Estou dizendo que ocorra isso, mas existe o risco, né? Portanto, o estado é uma condição existencial. E é bom lembrar que a depressão é um excesso de passado. Gosto muito de lembrar isso. No passado já teve vida. No passado só tem recordações. É interessante quando a gente vai para o passado, a gente ressignificar e transformar esses eventos em uma aprendizagem, numa cura e numa libertação. Seria o ideal, mas geralmente a gente não faz isso. Mas, em resumo, no passado já teve vida. Então, uma pessoa que passa aí 40%, 30% do dia remoendo o passadão dela, ela deixa de viver aquela porcentagem do dia. Ela foi morta-viva, 30% a 40% do dia. Da mesma forma, quem sofre de ansiedade, é um excesso de futuro, é um excesso de medo do futuro. Vamos imaginar essa pessoa aí que passa 30% remoendo o passado e 60% preocupado com o futuro, contas a pagar, aquela coisa toda da vida moderna que nós estamos aí. No futuro vai ter vida, só tem imaginação. Então 90% dessa pessoa, ela passa morta-viva durante o dia. É uma morta-viva. 90%, um terço, ela dorme, vai para o plano espiritual. Gera desequilíbrio, com certeza. Joana de Ângeles, eu vou até ler esse texto, ela diz o seguinte: a depressão tem a sua gênese no espírito, criado no espírito, que reencarna, volta, com alta dose de culpa. Por isso que é importante você falar, eu não errei, eu aprendi. Como eu posso consertar isso? Aqui é uma observação minha, em cima da fala da Joana de Ângeles. E aí, continuando a fala dela, olha, ela diz lá, uma dose de culpa, quando retendo no processo evolutivo seu, sobre fatores negativos que lhe assinalam a marcha, e de se não se resolver por liberar-se, por se libertar, agora uma observação minha, por se libertar dessa prisão mental. A pessoa está presa no passado.
tomar muito cuidado. Nós temos que conhecer bem, investir no autoconhecimento. Em outras palavras, o corpo físico reflete o corpo espiritual. O problema de saúde é uma consequência, é um efeito. Muito importante saber disso. A depressão, em outras palavras, está inserida no perispírito. E ela vai influenciar nessa seleção genética. Desde que você deseja, geralmente é feito um planejamento na erraticidade. Isso, você vem lá no seu íntimo, está escondidinho lá, mas você vem já com certeza que isso vai ocorrer. E aí vamos trazer uma colocação do nosso querido Divaldo Franco. Ter depressão no século XXI, segundo ele, é um privilégio. Por quê? No passado a pessoa sofria, mas não tinha claro, achava que aquilo era normal. Hoje não. Hoje nós temos aí formas diagnósticas, a própria sociedade cutuca, te discrimina, enfim, de alguma forma aparece. Existem os tais antidepressivos que atuam na bioquímica, acelerando de alguma forma a sinapse. E tem tratamento psicológico, psiquiátrico. Por falar na psiquiatria, o psiquiatra espírita Jardim Rodrigues diz que 70% dos casos de depressão estão relacionados à obsessão. 70%. Não é pouco, não. Não é pouco. Mas nós temos que tomar cuidado. Lógico que existe aí, temos que tomar muito cuidado. Estou me lembrando de Jacob Mello, esse espírita que trouxe essa contribuição, o mentor do TDM, que é terapia de depressão por magnetismo. Temos que tomar muito cuidado. A fluidoterapia ajuda, mas temos que tomar cuidado com a transfusão de energia. Por isso que é recomendável encaminhar para especialistas no centro espírita, podemos dizer assim, que é o tal do TDM. É lógico, faz bem para, considerando esses 70%, faz bem para o depressivo participar do evangelho do lar. As preces, nossa, auxilia muito. Mas tem que tomar muito cuidado. Passe magnético apenas? Tem que tomar cuidado, não é por aí. Basta ver a experiência de Jacob de Mello. Busque no YouTube, ele tem várias palestras. Busque no Google. E nós temos que agradecer. Ter o Espiritismo. Olha, considerando que são 70%, não é por mero acaso que surge Allan Kardec e traz essa contribuição enorme, considerando esse problema do planeta de prova e expiação, que é a depressão. Então, o SEAC, com a graça de Deus e o trabalho de voluntários maravilhosos, tem lá o TDM. O atendimento começa, é importante buscar informação na secretaria, que ela vai recomendar o atendimento fraterno, do atendimento fraterno vai para o TDM. Um trabalho espetacular, feito pelo nosso querido SEAC de Bauru. Lógico, tem outras causas, como vamos pegar aí pessoas com problemas de saúde sem cura. Não é fácil, é uma prova enorme. Então ocorrem suicídios galgados aí. A pessoa, em outras palavras, acaba desistindo. Não é por aí. Nós sabemos que não é por aí. Mas temos que, volto a enfatizar, tomar muito cuidado ao abordar esse assunto. Agora, as mudanças educacionais que ocorreram, não só no Brasil, mas principalmente no Brasil, e resultados aí de fatores econômicos, e até de um protecionismo que surgiu na cultura dos pais, pós-movimento hippie, essas revoluções todas culturais, esses pais com essa linha, eu não quero que o meu filho passe pelo que eu passei, de alguma forma criamos, por favor, não estou generalizando, uma geração de jovens mais frágeis, que não pode sofrer uma frustração. Não tem sentido, não tem sentido. Nós temos que preparar para a vida. Ensinar a pescar, não ficar dando peixinho na boca. Geralmente são pais aí com a consciência pesada, que não estão conseguindo cumprir a missão, e de alguma forma cria todo esse protecionismo para poder se dedicar ao trabalho.
A frustração, eu vou fazer uma comparação aqui, considerando o momento que nós estamos vivenciando de coronavírus, mas é como uma vacina. O que é vacina? Você coloca o vírus ou uma parte do vírus no seu corpo para o seu corpo criar anticorpos. A frustração é imprescindível para o espírito criar musculatura nas virtudes, musculatura na paciência, na proatividade, aí vai. E aí o pai fica poupando, criando crianças pele fina. Atrapalhamos o projeto de Deus. Ô pai, ô mãe, acordem, acordem. Isso não é amor, é atrapalhar, vou repetir, é atrapalhar o projeto de Deus. Acabam se tornando aí dependentes externos. As clínicas estão cheias de pais assim. Desculpa, de filhos assim, mas que deveriam ter os pais. Desculpa. O erro que dá pra gente, o erro na fala, mas que dá para consertar. Levar esses pais para terapia, para acordarem. Acordem. Não é brinquedo ser pai, ser mãe, ser pais. Nós temos uma missão extremamente nobre perante a Deus. Seremos cobrados por isso. E aí entram outras causas, né? O uso da bebida, das drogas, né? As bebidas legalizadas, as pessoas bebem nesses jantarzinhos de sábado, muito comum em grupos de amigos, né? E além de destruir neurônios, afetar no físico, naquele momento está servindo aí espíritos vampiros, viciados, que estão ligados ali. E aí quando ele adormece no pileque, porque passou a noite bebendo, o bichinho vai dormir, fala bichinho com o maior respeito, né? É um termo nordestino, né? Para um ser humano com o maior respeito. Aí o bichinho vai dormir, são levados para as escolinhas espirituais das trevas, cheio de aparências bonitas, moças bonitas, aquelas coisas todas que nós sabemos que são pessoas das trevas que se revestem de moços bonitos, simpáticos, e continua naquele boteco. E boteco é boteco, pode ser na Casa Branca, lá nos Estados Unidos, pode ser na Casa Milionário em Miami, pode ser na Casa Milionário no interior da França. Boteco é boteco, não é do bem. E pessoas que sistematizadamente, todo final de semana, eu bebo socialmente, mas todo final de semana ele bebe e vai para a escolinha. É um curso semanal, uma pós-graduação semanal que vai lá. E aí ele vai colocando devagarinho as competências e inteligência na direção errada, vai tomando decisões, muitas separações, brigas, violência nos lares, por causa da tal da bebida, que é legalizada, é lícita, a ausência do bem trabalhou bem aí, viu? Trabalhou bem no planeta todo. Hein? Pode ver que essas empresas não param de crescer, empresas de cerveja não param. Olha, graças a Deus está surgindo na Europa pubs com bebida sem álcool. Não entra bebida alcoólica. Nossa, isso já é um princípio que estamos caminhando no tempo justo para a regeneração. É um caminhar consistente, não um caminhar acelerador. Os espíritos, não, temos que acelerar. Não. Você vê que já está surgindo um pub de bebida sem álcool. Imagine um pub na Europa. É muito interessante. E aí eu não vou nem falar nas drogas, né? Que coisa. Aí é controle absoluto. Né? Eu não falo absoluto, por favor, tira o absoluto. É um controle quase total daquele infeliz. Eu falo infeliz porque precisa de tratamento, e tem tratamento. O álcool tira aí de 5 a 10 anos das nossas vidas. Né? Ocorre aí dados, 30 mil mortos ocorreram em 2016 só no Brasil, baseado na bebida. Olha aí, 30 mil mortos. Nós estamos debatendo aí o coronavírus, 30 mil mortos só em 2016 por causa da bebida. Eu não vejo a mídia trabalhando para reduzir o consumo de bebida. 30 mil mortos. Nós iríamos fazer um carnaval, como fizeram aí nessa coronavírus, que tem os seus motivos. Nós temos que tomar cuidado. Tudo que preserva a vida, eu não tenho dúvida. Tem que seguir o protocolo, tudo direitinho, não tenho dúvida. E aí, mas ninguém fala sobre isso. São interesses econômicos, a bebida. Tá aí, ó, 30 mil mortos, só em 2016. Tem outras causas também. Eu estava certa vez em Olambra 1, perto de Campinas, e uma empresária, e eu estava elogiando, desculpa, é importante eu falar, eu estava elogiando, mas que cidade linda,
Que povo amável, fui muito bem tratado, gostei muito dos descendentes de holandeses que conheciam Olambra 1 e Olambra 2. Gostei muito, realmente. E eu elogiando, e essa empresária falou, olha, só que nós temos um problema aqui. Eu falei, qual? Nós temos um alto índice de suicídio. Eu falei, mas qual é a causa? Qual é? Eu sei que a Europa tem um número elevado, mas não estão na Europa. Nós não estamos em Amsterdã, que tem muitas drogas, aquela coisa toda. Ela falou, olha, o agrotóxico utilizado aqui nas flores e frutas, as pessoas que estão manuseando, isso acaba interferindo na bioquímica do cérebro. Nossa, eu acredito que hoje nós temos tecnologia, robôs, drones, que podem fazer isso, né, para colocar na plantação. Acredito que essa será uma das grandes melhorias, se é que já não está ocorrendo. Um outro ponto que, na minha opinião, que isso causa um balançar, gera aí um problema, um transtorno mental, é quando o camarada está fora da missão, que ele prometeu na erraticidade antes de nascer. Ele prometeu fazer algo, cumprir aqui uma determinada missão, chega aqui, ele se distrai, que é muito comum. Aqui é um planeta maravilhoso, que nos testa de prova e expiação. Então vai ter prova, vai ter expiação, lógico. Aqui não é brincar, aqui não é o paraíso. E aí o que acontece? O camarada, ele sente, se parar para ouvir seu coração, os mentores, eles o teu negócio é esse. Mas aí eu não vou ganhar dinheiro com isso, eu vou ser desprezado, eu vou ficar para trás, vão zombar de mim, bullying, aquela coisa, a escola prega que nós temos que ter sucesso, que nós temos que controlar a nossa vida, aquela conversa que batida, que a ausência do bem atua aí muito bem, por sinal. Muito bem, nós temos que ser cautelosos no que nós passamos, inclusive, para os nossos filhos. E aí, resultado, o bichinho sai fora da missão dele. E aí não tem como ele ser feliz. Eu quero ser feliz. Fica pulando de religião em religião, livros e mais livros, de autoajuda, aquela coisa. Não, nós temos que escrever a nossa missão. Eu pergunto aí para quem está assistindo, quem tem a sua missão escrita? Escrita, colada no armário para você ficar vendo. Traçar planos de ação em cima dessa missão. Para sair aqui com a consciência mais limpa, não tão pesada. Volto a enfatizar, nós seremos cobrados pelo bem que deixamos de fazer. Ficar fora da missão. Outra vida desperdiçada, porque não cumpriu o combinado. Oh, meu Deus, isso é ser mentiroso. Combina algo e chega aqui, muda. E depois fica criticando aí os políticos que não cumprem o que prometem. Isso aqui entre nós é hipocrisia. Nós temos que fazer esforço para descobrir qual é a nossa missão. O bem só está presente onde tem esforço. Pare, volte para si mesmo, no silêncio. Teu coração vai. Eu falo coração, isso vem em forma de inspiração. É só fazer algumas perguntinhas para si mesmo. Se eu não precisasse trabalhar, mas tivesse que manter numa ocupação, eu não precisasse trabalhar, vamos supor que eu ganhasse aí um prêmio de 100 milhões de dólares, um exemplo, eu não precisaria trabalhar, mas teria que estar fazendo algo, o que você faria? É uma pergunta, esse tipo de pergunta, você vai fazendo, você vai descobrindo qual é a sua missão, tem relação com os seus talentos, você tem que saber qual é o seu talento, o talento faz parte do ponto forte, né? Então aí está tudo relacionadinho, então hoje existem metodologias para descobrir o talento e, consequentemente, seu ponto forte, que aí soma talento mais conhecimento e habilidade. Aí você tem um ponto forte. E aí a vida perde sentido, porque é uma pessoa desfocada. Ela não é útil plenamente. E se a gente não é útil plenamente, com certeza nós vamos ter problemas. Eu costumo dizer, estamos brincando com as leis de Deus. Tanta coisa para brincar, não brinca nessa área. Vamos acordar, espíritas teóricos. Eu não estou me tirando meu corpo fora, não, eu estou junto. Quando eu fico exaltado, eu estou falando muito mais para mim, para a gente acordar. E quando tem aí outra causa de suicídio, falta de apoio familiar ou social. Nós sabemos que por trás disso tem todo um plano divino
Esse espírito vem aqui para aprender, se curar, se libertar. Mas quando ocorre essa falta de apoio familiar, não é fácil. Né? Não tem um porto seguro. A família é a fraternidade solidária. É um porto seguro a família. E lógico, nessa vida moderninha as pessoas inverteram. Né? Estão colocando o trabalho acima de tudo. Então é Deus, família, desenvolvimento espiritual e o trabalho. Mas inverte. E na quarentena está tendo uma oportunidade enorme para investir na família. Tem muita gente que não está investindo o quanto deveria. É um dos benefícios da quarentena para a gente cair em si e ver o quanto a gente se dedica à família. Tem outra causa de suicídio também. Isso nas idades mais avançadas. Quando você entra numa determinada idade, terceira idade, hoje nós estamos vivendo muito mais, né? Ocorreram mudanças grandes, né? Velho não é mais o camarada de 63, 65, velho hoje é para cima de 80, segundo uma nova classificação que está vindo aí, começou na Itália, essa nova pontuação. E quando o camarada entra numa determinada idade, o idoso, ele vai tendo perdas de amigo, perda de trabalho, perda de audição, de visão, um período de muitas perdas. Tem vários propósitos para o espírito, é uma fase maravilhosa. Nós já tivemos aí, desde quando nós adquirimos a razão, aí por volta de 170 reencarnações. 170. E lógico, não são todas que a gente conseguiu atingir a velhice, por vários motivos, mas uma boa parte nós atingimos a velhice, vivenciamos a velhice. Um dos benefícios da velhice, compulsório, um benefício, forçosamente a gente se torna mais humilde. Cada velhice a gente se torna mais humilde. A perda, a dependência obrigatória de outro nessas fases nos deixa muito mais humilde. Nós temos que agradecer e temos que respeitar também esse idoso que de alguma forma está pensando diferente disso. Eu falo sempre respeitar, porque não é fácil. Nós estamos vendo a pessoa idosa, mas volto a enfatizar pela terceira, quarta vez. De repente aquele idoso tem poucas reencarnações, não consegue ter esse entendimento que o espiritismo traz de uma forma brilhante. Portanto, eu posso resumir que a velhice é uma escola de humildade. Acumular também problemas não bem resolvidos lá do passado, que nós já comentamos, que é o tal do ressignificar, esse acúmulo provoca problemas, desequilíbrios também. E pode ser aí uma ignição para pensamentos de suicídio. Então nós temos que pegar os problemas, ir atrás, resolver, não fugir. Não podemos fugir. E lógico que tem uma minoria, eu falo graças a Deus com o maior respeito, né? Uma minoria que não queria ter reencarnado, já começa a provocar barulho já na gravidez da mãe. Então são calculistas, frios, e que já vêm aqui já predestinado a provocar o suicídio. São rebeldes, é uma minoria, que já sabem, são plenamente conscientes, né? Então são espíritos aí duros, que estão sendo devagarinho tratados, vão reencarnar várias vezes, até adquirir esse amor todo pela vida que Deus espera. Que cá entre nós é o que vai sobrar lá na frente. Né? Com todo o progresso intelectual e moral nosso, o que vai sobrar lá na frente? Amor. Amor a Deus, amor ao próximo, nessa sequência, e amor a nós mesmos. Por isso a palavra amor é fantástico, né? É o funil, né? O resultado. E ocorre, com todas essas mídias que estão aí, o tal do suicídio copiado. Uma pessoa famosa, de repente ela provoca um suicídio, aquilo ganha um noticiário, uma publicidade enorme. Pesquisas realizadas apontam que nos 5 meses subsequentes aumenta em 10% o número de suicídios. Eles copiam. É como se essas pessoas que já tinham aí planejado esse ato
cá entre nós que não é de amor, né, lógico, é como se eles tivessem recebido uma autorização quando uma pessoa famosa provoca o suicídio. E geralmente essas pessoas não têm fatores de proteção, né? Um gatilho, eu estou aqui colocando, né? Que é o que o protege. Enfim, isso daí é como se fosse uma autorização, aquela pessoa famosa que ele joga confete, provoca um suicídio, ele se vê também nesse direito, eu estou usando o termo direito, né? É o tal do suicídio por contágio. E nós temos alguns casos aí, como a Marilyn Monroe, 36 anos, excesso de barbitúricos. Isso em 1962. E ocorreram vários casos similares. Me faz lembrar também do Robin Williams. Robin Williams, aquele ator em 2014, por depressão. Os 5 meses subsequentes aumenta sensivelmente. É um ator que eu admiro muito. Ele continua vivo no plano espiritual. E nós temos que orar para essas pessoas famosas que estão no plano e que cometeram suicídio. É muito raro ver no meio espírita grupos, quando terminam a oração, fazerem orações para os suicidas que estão aí. Estão no umbral, estão aí no plano espiritual, sofrendo. Que deverão retornar e cumprir aquela faixa que eles abreviaram. Isso me faz lembrar do Jimi Hendrix e Janis Joplin, esses músicos da década de 60, final da década de 60. Jimi Hendrix e Janis Joplin, que foi feita uma propaganda massiva no planeta Terra, que o consumo de droga provocava aquilo. E por mais surpreendeu todo mundo que virou um anti-marketing, uma anti-propaganda, porque aumentou o consumo de drogas depois daquilo e suicídios similares. Tem que tomar muito cuidado com a propaganda. Por isso, antes de fazer uma propaganda, é uma pena que a agência de publicidade não tem tal conhecimento. O ideal seria mapear a quantidade de reencarnações que as pessoas têm numa cidade, probabilidades, como que as pessoas vão aceitar aquele recado, tendências, para depois fazer a propaganda responsável. Nós não temos condições hoje, a forma que é feita a propaganda é jorrado isso e leva muita gente. Casos que foram imitados, né? Temos que tomar muito cuidado. E com essa mídia social hoje que propaga numa velocidade, tudo hoje tem velocidade, até vírus tem velocidade de propagação, tá aí o coronavírus. E essa mídia social é falado algo errado, aquilo flui, o país todo fica sabendo em questão de minutos, segundos. É uma coisa incrível o que ocorre. E tem também como causa os jogos eletrônicos. Jogos extremamente violentos. Tá lá o pai dormindo, tá o jovem lá, até altas horas. Jogos que ensinam como matar, como decepar. Nem vamos citar os detalhes, é sangue jorrando. E interessante que no jogo ele não tem punição. Você sabe que o discernimento, segundo a psicologia, essa maturação surge dos 18 aos 22 anos. Então tem pais e avós irresponsáveis, sim, que dão joguinhos eletrônicos para os filhos e para os netos, jogos violentos. E aí começa a condicionar. A gente sabe que o inconsciente, ele não filtra. Por isso nós temos que tomar cuidado até com as piadas. Piadas, muitas vezes, consigo mesmo, você manda aquilo, fala, eu estou em depressão. Realmente, o inconsciente aceita aquilo e fica te lembrando constantemente que você está com depressão. Tem que tomar cuidado com a palavra, com os sentidos, o que nós estamos captando. Uma ingenuidade, a ausência do bem tem atuado aí, sem contar a parte subliminar, além daquela violência que os olhos estão vendo, a gente não vê o que a mente capta, que é o tal das imagens subliminares, que duram de 0,03 segundos. Olha, eu vou repetir, 0,03 segundos. A mente capta, os olhos não conseguem ver. Por isso, tem aí classe média, não importa as classes,
Nós estamos preparando gente violenta. Isso não é educação? As escolas deviam tratar isso. Ensinar os pais, as escolas deviam reunir os pais e orientar. Pais ingênuos. Ingênuos. Por isso eu vou trazer uma frase aqui, um texto do Facundo Cabral, o escritor. Olha, não diga não posso nem brincando, porque o inconsciente não entende o humor e o levará a sério e te lembrará disso a cada teu intento. O inconsciente te leva a sério, tem que tomar muito cuidado. Isso sim que é vigiar. Então vão falar orar e vigiar, mas não explicam. Isso que é vigiar. Tem que fazer oração e ficar de olho em si. O que você está mandando lá para o teu inconsciente. E temos que ficar ligado nas frequências que nós entramos. Tudo se potencializa. Se eu estou ali num estado, numa situação de melancolia, eu entro em sintonia, as minhas frequências a minha frequência da minha energia mental, entra em sintonia, em ressonância, com a mesma frequência de todos que estão com a mesma melancolia. Aquilo se potencializa. Então, a maior parte da minha melancolia não é minha. Eu vou citar um exemplo muito interessante que aconteceu comigo. Certa noite, acordei, estava sem sono, e resolvi ligar a televisão no Multishow, canal Multishow, de shows, enfim. E liguei, estava lá uma pegadinha. Não lembro se era, mas era Multishow sim. Estava lá uma pegadinha canadense. E uma pegadinha não era tão engraçada. Mas eu entrei na frequência, eu comecei a dar gargalhadas, que eu tinha consciência que aquilo não era normal. Mas eu fiquei minutos dando gargalhada e rindo. Fez um bem danado para mim. Eu entrei em frequência, possivelmente com todos que estavam assistindo. Temos que tomar cuidado. Isto sim que é vigiar. E aí, nós temos que trazer outras causas que estão aí, as mudanças grandes e rápidas. O que acontece? Quando ocorre uma mudança, aquele passado, aquela rotina que eu estava habituado, meus portos seguros, aquilo fica para trás, não existe mais. E o futuro não chegou. Tem uma zona neutra aí. Essa zona de transição da mudança. É nesse momento que nós temos que nos abrigar com os nossos portos seguros. E tem a ver com sentimento, não tem a parte visível. Isso é o que você sente durante essa transição. E aí, o porto seguro, quando a gente fala em porto seguro, em resumo, são as rodas de amigos, os familiares, o relacionamento conjugal, o espiritual. Isso ajuda muito. Eu sempre comento, o que seria eu sem o SEAC, sem o espiritismo? O SEAC me ajudou muito, eu agradeço todas as noites esses portos seguros que nós temos, né? Não é verdade? E a gente tem que, lógico, tirar proveito dessas mudanças. Então, logo ela entra, esse futuro começa a ocorrer, né? A mudança ela já se enraizou, nós temos que aprender com a mudança, nós temos que nos curar e se libertar. E é sempre bom lembrar a importância dos amigos, né? São aqueles que se preocupam com você e não te abandonam. São poucos. São poucos. Nós que estamos aí em vários meios, são poucos amigos. A gente só vai conhecer os amigos na adversidade. Agora, graças a Deus, nós temos vários amigos no plano espiritual que estão nos acompanhando. Graças a Deus. E um amigo é um fator de proteção. Não é à toa que Santo Agostinho dizia que o importante são os 3 As: abrigo, alimento e amigos. Santo Agostinho, lá de Milão. E não é possível dizer que uma pessoa se matou por motivo apenas. Na realidade, tem uma somatória. Por isso que, em resumo, nós temos que tomar muito cuidado em lidar com uma pessoa que está planejando. Eu falo planejando ou pensando em suicídio. São as 3 fases, né, do suicida. A primeira fase, ideação suicida, que ele está pensando. E hoje, com esses pensamentos acelerados, a primeira ideia é nossa. A segunda ideia pode ser uma influência. Com esse pensamento acelerado, a gente não consegue distinguir se a primeira ideia é nossa ou a segunda, tem um instinto. Enfim, orar e vigiar
ele vai precisar se sofisticar nessa época de pensamentos acelerados. Eu volto a enfatizar, volte para o seu departamento eu várias vezes. Cuidado com as fixações mentais. Essas fixações mentais geralmente não são suas. Você acorda de manhã aquela mesma ideia. E depois vem a minha. Eu falo, opa, peraí, eu não quero pensar nisso. Você tem esse poder de selecionar seus pensamentos. E depois da ideação vem o planejamento. O que eu vou fazer, quando, como. Esse é um plano. Está ali, ó, tem um intervalo de tempo entre ideia e planejamento. Aí vem a tentativa ou consumação. E segundo um pesquisador, trouxe essa tese, o Cavalcante, em 2013. Ideação, planejamento, tentativa ou consumação. Existe um intervalo de tempo. Nós espíritas temos que ficar de olho nesse intervalo e observar mais as pessoas, dar mais atenção. Eu gosto muito dos mineiros, mesmo o pessoal do Nordeste, eles dão muita atenção para o próximo. Não estou aqui generalizando, viu? Nós aqui, nós somos muito ansiosos, de maneira geral, lógico que tem as exceções. E aí, não faça pré-julgamento, achando que a pessoa está querendo chamar a atenção, que é um blefe, não. Nós temos que acolher. Temos que acolher. Nunca sabemos o que cada pessoa, estou repetindo, enfrenta dentro de si. Nunca. Não podemos olhar para ela achando dentro dos nossos parâmetros. Nós somos semelhantes e bem diferentes um do outro. E nós sabemos que o ser humano ele tem várias influências, sonhos, valores das famílias, valor do país que ele absorveu, escola, educação, tem herança dos pais, cultura, a energia entre duas relações. Então tem uma somatória de influência que o ser humano está recebendo, complexos de inferioridade, resultado de bullying, sonhos que ele tem, é uma somatória de influências, determinações de Deus, ele tem que passar por aquilo. Então, nós temos que tomar muito cuidado, são muitas influências em cima do ser humano, muitas. E todo cuidado é pouco. E é importante, se você perceber alguém, uma pessoa se manifestar, é importante você dizer que ela não está sozinha. Você está com ela. E essa pessoa, ela precisa ser ouvida. É muito importante, como centro de valorização da vida, ensina o CVV, essa organização que tem mais de 50 anos, sem vínculos religiosos, apesar de ter sido criado por um espírita, mas não tem vínculo religioso nem político. Eu fiz um curso lá e aprendi, graças a Deus. Essa pessoa que está pensando em suicídio precisa ser ouvida. E conforme ela coloca para fora, segundo o psicodrama, coloca várias vezes, ela vai tendo um outro entendimento. Ela só de desabafar várias vezes. Pede para ela, por favor, repita isso novamente. Ela vai colocando para fora e vai tendo uma nova ótica, que é o tal do ressignificar. E é importante você não dar conselho. Aqui nós fomos trazendo ideias, comentando, né, verbalizando, mas temos que ouvir com o coração, com a alma. E ela sentir que você está sendo empático com ela. Hoje nessas correrias todas, graças a Deus, devido ao coronavírus, nós estamos mais equilibrados, podemos dizer assim, sem generalizar, por favor. Mas ouvir virou uma caridade nos dias atuais. E o ideal é indicar para um CVV, indicar para um profissional adequado. Psiquiatra, primeiramente um psicólogo. Eu vou ler um texto aqui, maravilhoso, do Chico Xavier, que tem tudo a ver com os propósitos desse estudo que eu quis passar. Olha, Chico Xavier, aprenda a ouvir aqueles que lhe buscam o auxílio. Escutar para socorrer é uma arte valiosa. Muitos corações angustiados se recompõem quando explicam as suas dores a alguém compadecido. Seja o coração que escuta, ajudando. Eu vou repetir palavras do Chico Xavier.
Seja o coração que escuta ajudando. Evite dar conselhos. Nós, espíritos, estamos cheios de leituras. Não. Guardem bem isso. Nós temos que emanar amor sobre a pessoa. E ouvir. No dia seguinte, se possível, no dia seguinte, chama ela e fala, por favor, conta novamente a sua dor. Eu enfatizo, esse texto do Chico Xavier resume em poucas palavras o propósito desse estudo. Que Deus abençoe todos que estão, todos nós, da pátria do Evangelho, que tem uma missão nobre de emanar pensamentos, energias mentais para todo o planeta. Que Deus abençoe a todos do fundo do coração.